Bom, nós temos uma convidada especial nessa noite de terça-feira, Dia Internacional das Mulheres. Nós temos o prazer de receber aqui no estúdio da FM Onda Digital a advogada Anne Louise. Uma ótima noite para você, Anne. Obrigada. Boa noite para você, a todos os ouvintes também. Estamos à disposição. Antes de mais nada, parabéns pelo dia de hoje. Você recebeu muitas homenagens? Sim, graças a Deus. É um dia de reflexão, de comemoração, mas também é importante, né? As pessoas próximas a gente lembrarem desse dia e também parabenizarem, né, as mulheres. É um dia importante falar sobre as mulheres, falar sobre esse combate à violência política contra as mulheres, que é justamente o assunto, que é a pauta dessa nossa conversa. O Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção criará um grupo de trabalho justamente para combater essa violência política contra as mulheres e também para atuar nas eleições deste ano. Esse grupo de trabalho contará com a participação de advogadas, contadoras, economistas, administradoras, jornalistas e representantes de entidades que compõem esse comitê, além da presença de representantes dos movimentos sociais que lutam pelos direitos das mulheres. Anne, qual o objetivo principal deste grupo de trabalho multidisciplinar e como é que ele vai agir? Bem, Bob, o intuito desse grupo de trabalho de combater, né? Na verdade, ele foi criado agora dia 24 de fevereiro, quando nós tivemos o marco dos 90 anos da possibilidade do voto feminino. E ele foi criado para combater a violência política de gênero, porque Sim. A gente tem visto ainda muitos casos de violência, tanto já com mulheres eleitas, mulheres que têm mandato, e aí sofrendo violência nos seus ambientes de trabalho, seja nas assembleias ou nas câmaras. Então esse grupo visa conscientizar as mulheres que querem se candidatar, ou as mulheres que já são candidatas, do que é a violência política de gênero. A Lei 14.192 estabelece regras, né, para prevenir, reprimir e combater a violência política contra a mulher. E entre as ações previstas no texto desta lei estão a criminalização de abusos e a determinação de que o enfrentamento a esse tipo de violência faça parte dos estatutos partidários. Exatamente, Bob. Essa é uma lei recente de agora de agosto de 2021 e ela já é um avanço da Lei Maria da Penha que trata sobre as violências no ambiente privado, né? E aí a Lei Maria da Penha entendeu que a gente precisava tratar especificamente dessas violências, porque, por exemplo, a gente tem inúmeras formas de violência e a violência política também é uma forma dessa violência contra as mulheres. E aí o legislador entendeu que a gente precisava legislar especificamente sobre a violência política de gênero. Doutora, o que é considerada na prática essa violência política contra as mulheres? Que tipo de ação e que tipo de conduta ou, de repente, de omissão? Na verdade, a lei é muito ampla. Ela fala de ação ou omissão contra as mulheres que estão pré-candidatas ou que exercem mandato, contra, por exemplo, interromper uma parlamentar no plenário. A gente tem o caso que aconteceu em São Paulo, que um outro parlamentar foi meio que abraçar uma vereadora e acabou apalpando em partes íntimas, pegando em partes íntimas. Tudo isso caracteriza violência política de gênero. E parece um absurdo, né? Que nos dias de hoje se faz necessário, né, uma lei para garantir a segurança das mulheres dentro do cenário político. Olha que absurdo. Bob, a gente pensa assim que e o Brasil é um país historicamente conhecido por muita legislação. A nossa Constituição é uma Constituição enorme frente a outras constituições de outros países, e a gente tem uma legislação fora a Constituição também muito vasta, muito rica. No entanto, eu acho que a gente precisa estar agora no fronte de cumprir, da aplicabilidade dessa legislação, porque a gente já tem aí algum tempo já da Lei Maria da Penha e a gente ainda vê casos de feminicídio, ainda vê casos de violência. Então, não é a existência da lei, ela tem uma justificativa, né? O legislador entendeu que era necessário
proteger esse grupo, essa minoria, que ainda são as mulheres no parlamento, e entendeu que seria necessário fazer uma lei sobre isso. Agora, para além dessa lei, a gente precisa de verdade fiscalizar. E para isso que o grupo de trabalho serve, para fiscalizar essa participação feminina na política. Vocês vão realizar algum tipo de treinamento baseado nessa lei? Sim, Bob, a gente vai realizar, a gente está pretendendo já fazer alguns cursos, e o primeiro dele vai acontecer nos dias 29 e 30 de abril. Ou seja, esse primeiro curso é na intenção de capacitar ainda as pessoas que vão trabalhar ou que vão estar na frente do grupo de trabalho, para a gente explicar para essas mulheres o que de fato é a violência política de gênero e conscientizar a elas identificarem quando acontecerem isso. A gente vai conversar com jornalistas, administradoras, contadoras, economistas, para que a gente consiga conscientizar e formar um exército consciente de mulheres que trabalham nas mais diversas áreas para o que significa violência política de gênero. Então, durante as eleições deste ano, vocês já estarão oferecendo esse suporte, essa fiscalização? Sim, durante as eleições, nosso trabalho vai ser bem combativo de fato. A gente já vai ter passado essa parte da conscientização, dos cursos, e a gente vai, digamos, arregaçar as mangas e ir para a rua mesmo. Fiscalizar se as mulheres que estão candidatas estão sofrendo algum tipo de violência dentro do partido, ou violência até de eleitores ou outros eleitores de outros candidatos contra elas. Então a gente vai estar na rua mesmo para fiscalizar e monitorar essa violência política de gênero. A senhora acredita que essa questão da violência política, né, da violência contra as mulheres durante o processo político é responsável pelo percentual ainda pequeno de mulheres no parlamento brasileiro? Não é só a violência política. Eu acho que o que a gente precisa também trabalhar desde logo? A gente precisa mudar o ambiente político. O ambiente político ainda não é um ambiente frequentado pelas mulheres e nem tão pouco saudável para as mulheres que querem se candidatar. Né? A gente tem uma participação feminina na política muito ínfima, mesmo com as ações afirmativas, né, a participação de 30% de candidaturas femininas, mesmo com essa cota, nós temos uma participação feminina muito, muito abaixo do esperado. E isso se dá muito por isso, porque não nos foi oportunizado durante toda a nossa vida que a gente participasse facilmente da política, como é oportunizado aos homens, infelizmente. E ainda quando a mulher consegue furar essa barreira, consegue se candidatar, mesmo com todas as dificuldades, consegue ser eleita, dentro do seu ambiente de trabalho ela ainda sofre esse tipo de violência, o que é muito negativo e infelizmente a gente precisa enfrentar isso de maneira forte e consciente. Realmente é um fato muito lamentável essa questão desse percentual. Em comparação, por exemplo, com países conhecidos por negarem direitos às mulheres, por exemplo, o Brasil tem um número ainda menor. As mulheres são apenas 15% dos integrantes na Câmara Federal. O Brasil perde para quase todos os países da América Latina em percentuais de participação política de mulheres. Até no Afeganistão, as mulheres, o Brasil ainda perde para as mulheres. Lá no Afeganistão tem 27% de mulheres no parlamento e o Brasil apenas 15%. De fato, é lamentável esses números, a gente se entristece muito. E olha que a gente já avançou, Bob. Antes das cotas, das ações afirmativas, que surgiram em 94, a participação era muito menor ainda. E isso a gente já está avançando, parece a passos curtos, mas a gente já está avançando sim. Mas esses números entristecem e colocam o Brasil numa posição bem negativa no cenário político mundial. Ocorre que, como você pode ver, os 30% eles não garantem a eleição de 30% ou da participação de 30% das mulheres no parlamento como um todo, seja municipal, estadual ou nacional. Então, infelizmente, a cota ela ainda não conseguiu cumprir com o seu papel. A gente tem mulheres se candidatando, mas infelizmente, as mulheres não estão sendo eleitas como deveriam, né? Geralmente esses assuntos vêm muito à pauta justamente no dia, como um dia comemorativo, Dia Internacional da Mulher, o dia de hoje. E
Hoje, utilizando um transporte de aplicativo, eu conversando com o motorista me fez uma pergunta que eu transmito agora para a senhora. As mulheres são mais da metade do eleitorado. 52%. Por que mulher não vota em mulher, já que é mais da metade do eleitorado? Só esse eleitorado conseguiria eleger. Então, o que acontece também na hora de votar ou não votar em uma mulher? É porque, assim, numericamente não funciona assim tão nessa matemática, né? Nós somos 52%, e aí a gente conseguiria eleger outras mulheres. De fato, a gente consegue eleger. Mas eu consigo elencar alguns problemas ou algumas dificuldades nesse sentido. Sim. A gente vive numa sociedade que é construída no modelo patriarcal, né? Então, infelizmente, o modelo patriarcal estimula a rivalidade feminina, o que é muito negativo. Por isso que tem até uma frase que comumente, principalmente na data de hoje, fica muito comum nas redes sociais: juntas somos mais fortes. Mas exatamente é nisso que o patriarcado atinge a gente, né? Faz com que a gente consiga rivalizar, ou faz com que a gente precise rivalizar umas às outras, e aí acaba que a gente nunca se junta. E aí tem outras questões políticas que eu acho que são de um fundo mais importante. Por exemplo, nem todas as mulheres estão ou se colocam na posição de candidatura para beneficiar outras mulheres. Então, não basta votar em mulheres pura e simplesmente. Então, a gente tem que votar em mulheres que tenham ligação, que tenham convicção com a pauta feminina, que vão propor políticas públicas para as mulheres, porque hoje a gente tem mulheres que, até ao contrário, propõem projetos de lei que atacam ou que diminuem direitos femininos. Então, votar em mulher simplesmente não é o caminho. A gente precisa votar em mulheres que estejam engajadas com as lutas e com as pautas e com as bandeiras que melhorem a vida de outras mulheres. Isso começa dentro de casa também, esse processo de conscientização. É verdade, doutora? Sim, o que a gente precisa colocar desde logo é que o ambiente político é sim um local para a participação das mulheres. A gente pode sim se candidatar, pode propor mudanças, porque só outras mulheres conseguem pensar políticas públicas para as mulheres. A gente viu aí, ainda está em discussão recente, a questão da pobreza menstrual, que foi um projeto pensado por uma mulher, uma deputada. Então, só um homem não conseguiria pensar assim: desculpa, isso não é nada contra vocês, homens. Sim. Mas porque o homem não menstrua. Isso é fisiológico até. Uhum. Então, o homem não vai pensar nunca como que é difícil a mulher que menstrua. Existem números que meninas que estão na fase da escola, em fase escolar, que faltam durante os 5 dias da menstruação no colégio porque não tem absorvente. Então, um homem jamais conseguiria, por mais dedicado que fosse, por mais consciente que fosse, jamais conseguiria pensar um projeto de lei para alcançar esse público ou para tentar diminuir as diferenças entre meninos e meninas nessa fase escolar. Tem casos assim que são absurdos, como, por exemplo, foi notícia, né, o caso de uma vereadora que durante uma sessão numa Câmara Municipal, ela teve o microfone violentamente arrancado de suas mãos por um outro colega vereador enquanto estava exercendo a sua vez, né, de falar ali na tribuna. E ela, indignada, ela tomou um outro microfone que estava vago e ela tentava prosseguir quando outra vez o colega foi lá e retirou, né, das mãos dela, quase que dizendo: olha, aqui não é lugar para a mulher vir discutir, não. Isso é um absurdo. Bob, hoje aqui no Brasil nós temos mais de 5 mil municípios. Então aí a gente pensa o que acontece em cada uma desses 5 mil, mais de 5 mil municípios, nessas câmaras de interiores, onde a participação feminina é pequena ou quase nula. Então, assim, de verdade, não é um ambiente que seja saudável ainda, infelizmente. E o que evita de mulheres se candidatarem ou mulheres quererem realmente participar do ambiente político, o que é muito negativo para o Brasil e que acaba trazendo o Brasil nesses números que a gente viu e que é vergonhoso mundialmente falar. Voltando ao grupo de trabalho, como é que vai funcionar o cronograma de vocês? Olha, Bob, a gente está com essa programação desse curso por hora, né?
E a gente vai sempre movimentar tanto as nossas redes sociais, tanto a rede do comitê de combate à corrupção, que é ligado ao MCCE Nacional, que é o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. A gente vai estar movimentando as nossas redes sociais, divulgando, tanto aqui com vocês, com os outros meios de comunicação, a data dos próximos cursos e o que o comitê vai fazendo ao longo do tempo. O que a gente tem por hora é esse curso de abril. A gente está agora em março e abril assinando algumas parcerias, né, com os órgãos que vão ajudar também na fiscalização. Por exemplo, o Ministério Público, nós temos participação do Ministério Público nesse grupo de trabalho, tem uma promotora específica que está também atuando junto com a gente no grupo de trabalho. Então, assim, conforme forem acontecendo as coisas e for tendo avanço de trabalho, a gente vai, sim, estar divulgando com vocês ou em todos os outros meios de comunicação. Através das redes sociais, inclusive. Sim. Tá bom, conversamos, uma conversa muito boa, uma conversa bastante oportuna nessa noite. Doutora, nós queremos agradecer aí a sua participação, desejando sorte, parabenizando essa iniciativa, para que iniciativas como essa que vocês estão aí idealizando e levando adiante possa fazer com que mais mulheres desperte, né, nas mulheres essa vontade de querer participar desse processo, tendo a certeza de que poderão participar com as mesmas chances, digamos assim, dentro do processo. Isso é o mais importante, Bob. As mulheres entenderem que elas vão partir na corrida eleitoral em pé de igualdade, né? Porque a gente precisa disso. E aí, essas ações afirmativas acabam colocando até a gente um pouco à frente. Mas por que colocam a gente um pouco à frente, as mulheres um pouco à frente? Para diminuir toda essa desigualdade que foi construída através de séculos e séculos. E as mulheres têm que se conscientizar de fato. E o grupo de trabalho serve para isso. A gente está aqui de portas abertas, com as nossas mãos para serem dadas para as outras mulheres que querem se candidatar, para que a gente possa fomentar um ambiente seguro, tanto da pré-candidatura, quanto da candidatura, quanto da corrida eleitoral e quanto do exercício do próprio mandato. Muito obrigado, doutora Anne Luize. Obrigado pela gentileza em nos conceder essa entrevista nesta noite de terça-feira. Obrigada, Bob. Obrigada ao convite e boa noite a todos.